isso é fruto de uma educação financeira e, mais do que a educação financeira, fruto de uma cultura de educação financeira. Então, de uma cultura de se debater elementos de educação financeira. Porém, apesar da educação financeira, não vem tendo educação patrimonial. As pessoas continuam formando patrimônio ao léu. Eu diria aí que mais ou menos algo em torno de uns 10 milhões de reais se perderão por nada, só para fazer o inventário do Jô Soares. Só para fazer o inventário do Jô Soares, uns 10 milhões vão se perder. Vão se perder. Não é pouca coisa. E afinal de contas, beleza, estamos falando do Jô Soares, poxa, um cara. Se a gente pode mencionar um sujeito que tinha um nível de informação dos mais elevados que existem no Brasil, certamente, se a gente pudesse escolher 10 pessoas na história recente do Brasil com um nível de informação que você diria que é muito fora da média, certamente Jô Soares estaria entre essas 10 pessoas, na opinião de praticamente todos nós. Todos nós. Como pode um sujeito com tamanha formação, informação, cultura, não empregar uma metodologia mais eficiente de distribuição da sua herança? Como pode isso? E isso é uma prova viva, tá? Isso é uma prova viva que a falta de educação patrimonial é algo que assola o povo brasileiro. Assola. E não assola os menos informados. Assola mesmo aquelas pessoas com nível de formação e informação muito alto. Mesmo as pessoas mais intelectualizadas, elas desconhecem as informações necessárias para poder organizar o seu patrimônio. O nome disso é educação patrimonial. A gente, nas últimas décadas, a gente tem ouvido muito falar sobre educação financeira. O nosso povo busca educação financeira. Veja, a minha mãe é aposentada, minha mãe tem 70 anos de idade, minha mãe tem lá uma pensãozinha lá, a aposentadoria dela, mas a minha mãe vira para mim e fala assim, filho, eu estou guardando um dinheirinho e estou pensando em investir em ações. Como é que eu faço isso? Então, veja, a minha mãe, aposentada, 70 anos de idade, né? A minha mãe teve um grau de instrução que, assim, o mais alto nível de instrução que a minha mãe chegou foi entender a importância de instruir os filhos. Então, minha mãe teve ensino médio e tal, mas foi até aí. E mesmo assim, é uma pessoa com um nível de compreensão da importância dos estudos fora do normal, né? Tanto que fez os filhos estudarem bastante. Mas a minha mãe vira para mim e falou assim, Márcio, eu queria investir em ações. Eu falei, cara, imagina só, uma aposentada que tem lá, recebe um valor de INSS, falando em investir em ações. Então hoje o nosso nível de educação financeira, e às vezes não é exatamente da educação, porque a minha mãe tá ouvindo muito falar sobre investimento em ações, mas a minha mãe não vai saber o que é um gráfico, por exemplo, lá de vela, que não sei o que, tem mais coisas do mercado de capitais, nada disso, tá? Mas essa informação está borbulhando na sociedade já há algumas décadas. E as pessoas perderam o medo, né? O fato é que há 15, 20 anos atrás, se alguém falasse, não vou investir em ações não, porque eu posso perder tudo, não vou fazer não. Então as pessoas hoje perderam medo a ponto de uma aposentada que recebe só o INSS dela, tá lá pensando em investir em ações sem a menor preocupação que aquilo represente um risco para ela, né? Sem a menor preocupação daquilo representar um risco. Ou seja, isso é fruto de uma educação financeira e, mais do que a educação financeira, fruto de uma cultura de educação financeira. Então, de uma cultura de se debater elementos de educação financeira. Porém, apesar da educação financeira, não vem tendo educação patrimonial. As pessoas continuam formando patrimônio ao léu. Eu vou dizer para você,
99,999999999, bota a dízima que não para em 9%, das pessoas que adquirem imóveis no valor de R$ 1 milhão ou mais, elas sequer sabem que o que ela está celebrando ali, ela acha que vai assinar a escritura. Como se a escritura fosse um recibo. As pessoas acham, olha que loucura isso. As pessoas acreditam, elas acham que a escritura é um recibo. Como se ela fosse na padaria comprar um pão de R$ 1, ok? Fosse na padaria comprar um pão de R$ 1 e o padeiro desse a nota fiscal. E ela vai lá no cartório com o padeiro, paga R$ 1 milhão do padeiro e sai com a escritura. Como se aquilo fosse um recibo. E as pessoas, elas ignoram, e por isso elas são ignorantes, no sentido literal da palavra, elas são ignorantes e elas acreditam, porque elas ignoram o que aquilo é, elas acreditam que aquilo é um mero recibo e elas não sabem que aquilo ali é um contrato. E elas estão assinando um contrato de R$ 1 milhão, não é sem advogado, é sem ninguém, porque ela acredita, inclusive, na boa-fé do tabelião. Beleza, o tabelião vai ter uma boa não, o tabelião vai ter uma ótima fé. O tabelião vai fazer um negócio, não tem a menor chance do tabelião fazer um negócio contra a lei, a menor chance. Mas do ponto de vista formal, de atender às formalidades dos requisitos que a lei exige. E o tabelião não é seu representante. O tabelião não vai checar se o outro lado está certo ou errado. O que eu já vi no meu escritório, de aparecer gente assim, eu comprei um imóvel, mas o cara não era dono. E o cara fez a escritura. E o tabelião está envolvido porque fez a escritura. Não, o tabelião seguiu a lei e viu lá os requisitos formais e estava ali. Todos os requisitos formais, e ele fez a escritura e o cara pagou R$ 1 milhão. Então veja, as pessoas fazem contratos patrimoniais sem acreditar que precisa sequer ler com toda a calma do mundo, sem sequer receber a minuta antes. Isso não existe. Você assinar um contrato de R$ 1 milhão sem antes ter lido a minuta, deixar para ler no dia. Isso não existe. Isso não existe. Mas existe no Brasil, porque a nossa educação patrimonial ela não existe. Não existe.